Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje nós vamos falar sobre Deorr Kunz, um menino envolvido em um mistério no alto de uma montanha e cujo destino é motivo de especulação até os dias de hoje. Vamos aos fatos. Deorr J. Kunz Jr., esse menino que você vê aí na tela, nasceu em 30 de dezembro de 2012, filho de Jessica Mitchell e seu noivo na época, Vernal Deorr Kunz Sr., em Idaho Falls, no estado norte-americano de Idaho. Ele era conhecido dentro da família como Little Man, ou Pequeno Homem. Ele era vivaz, gostava de se divertir e era uma criança curiosa. Era normal, com um amor por aventuras acima da média. No dia 10 de julho de 2015, quando Deorr tinha somente 2 anos de idade, Jessica e Vernal, que vocês veem aí à esquerda, decidiram fazer um acampamento que parecia repentino e inesperado. Ela iria convidar seu avô, Robert Walton, a terceira pessoa que você vê aí da esquerda para a direita, que morava com o casal, para se juntar a eles na viagem. Walton, então, convidou seu amigo Isaac Reinwand, esse último homem à direita que você vê, que alegou nunca ter conhecido o casal ou Deorr antes dessa viagem. Em uma picape que puxava o trailer de acampamento, os 5 ocupantes percorreram um percurso de quase 2 horas, conforme vocês podem ver aí no mapa, até a cidade de Lidor. Em vez de pararem no acampamento, eles continuaram por mais 40 minutos descendo a rodovia para chegar à State Shop, uma loja de conveniência em Lidor, onde afirmam que o balconista testemunhou Jessica e Vernal com seu filho. No entanto, quando questionado mais tarde, o funcionário afirmou que viu um menino loiro às 18 horas daquela tarde, não às 13 horas, horário que os pais informaram à polícia em seus relatórios. Vernal Kunz, o pai, afirmou mais tarde que o funcionário estava errado, uma afirmação que até hoje é motivo de controvérsia. Quando eles finalmente chegaram ao acampamento, Jessica, Vernal e Deorr colocaram cadeiras e acenderam o fogo na fogueira, apesar da temperatura estar em torno de 26 graus Celsius naquele dia. Enquanto isso, Walton, o avô, abriu seu trailer e relaxou lá dentro, alegando ter deixado a porta aberta. Reinwand, o amigo do avô, nesse momento se afastou para pescar em um riacho próximo. Quando Jessica e Vernal completaram suas tarefas, ela alega ter gritado para seu avô, alertando que eles estavam deixando Deorr para trás enquanto exploravam o terreno. No entanto, Walton afirmou posteriormente que nunca chegou a ouvir o chamado de Jessica e que não sabia que era o responsável pela criança. Nesse meio tempo, Deorr desapareceu. Meia hora mais tarde, como um pesadelo surgido das sombras, a família regressou para descobrir que Deorr não estava em canto algum e que ele provavelmente havia sido sequestrado. Jessica, a mãe de Deorr, ligou então para o serviço de emergência dos Estados Unidos, o 911. Vamos ouvir um trecho dessa ligação. What's the address of your emergency? I'm actually camping in Redwood. Just outside of Redwood. Uh-huh. My 2-year-old son, we can't find him. How long has he been missing? About An hour? yeah. Are you by water? Yes. Do you know which campground you're in? It's Stone Reservoir, Timber Creek. Stone Reservoir? Yeah, or Timber Creek. Hold on. We need search and rescue. Jessica? Jessica? Yeah. What's your son's name? Okay, what is he wearing? He's
He was wearing cowboy boots, a blue pair, like pajama pants, and a camo jacket. And he's got shaggy blonde hair. Is your husband calling too? Like, all down where we were camping at, and we can't find him at all. Okay, we need you to stay within cell service. We've got people going on the way. Thank you. A ligação durou pouco mais de 4 minutos. A gente ouviu uma parte dela aí, em que ela relata o desaparecimento do filho e descreve como ele é e o que ele estava trajando. Para alguns, aparentemente, a voz dela não estava carregada com a emoção que podemos esperar de uma mãe que acaba de perder seu filho. Porém, temos que lembrar que todo mundo sofre de maneira diferente, e sua falta de apelo emocional pode simplesmente significar que Jessica entrou em choque, mas muitos ainda especulam que seu comportamento seria uma admissão de culpa. Um detalhe interessante que vai ser importante no desenrolar das investigações é que Jessica afirma nessa ligação que Dior estava usando sua jaqueta camuflada no momento da desaparição. A polícia conduziu extensas buscas na área, com o uso de cães farejadores, especialistas em resgate, profissionais a cavalo, quadriciclos e voluntários. As primeiras buscas não levaram a nada, mas mesmo assim se estenderam por dezenas de vezes ao longo de 2015 e inclusive nos anos subsequentes. Helicópteros e drones se juntaram às buscas. Nunca qualquer sinal de Dior foi encontrado. 3 investigadores particulares também passaram a conduzir as suas próprias diligências sobre o caso, mas nenhuma evidência sólida sobre o paradeiro de Dior apareceu. É difícil acreditar que já se passaram 5 anos, diz Penner, um dos investigadores originais do caso. Ainda parece bastante novo para mim. Não tenho certeza do porquê. Não parece tão longo. A família também contratou seus próprios investigadores particulares. O último deles foi Philip Klein, que você vê aí na tela, da Klein Investigations and Consulting, uma empresa sediada no Texas. Klein investigou o caso a fundo e, para a imensa surpresa dos Coons, acabou vindo a público para dizer que os pais eram os principais suspeitos pelo desaparecimento e possível morte do menino. Depois que ele anunciou sua opinião sobre o assunto, obviamente Jessica e Vernal o despediram, tentando levá-lo ao tribunal. Suas ações judiciais foram indeferidas pelo menos 3 vezes, com Klein vencendo todas. O processo final veio em outubro de 2019. Esses processos resultaram das alegações de que Klein foi negligente em suas conversas com a mídia, incluindo acusações caluniosas contra os pais que supostamente dificultaram a investigação. Klein alega que a investigação foi um exemplo doentio de desvio de um evento que, em sua opinião, foi muito provavelmente um acidente e um acobertamento. Além disso, ele afirma que os investigadores têm uma ideia de como Dior morreu, mas não podem descobrir o porquê, acreditando que a mãe foi a fonte de todo o acobertamento. Em uma entrevista dada para o East Idaho News em 2019, Klein relata acreditar que os pais sabem onde seu filho está, citando inconsistências em sua história ao longo do tempo, várias falhas em testes de polígrafos, possíveis rastros de sangue encontrados no local do acampamento e uma pista seguida por cães farejadores de cadáveres. Ele nunca, porém, revelou maiores detalhes sobre as pistas ou sobre suas conclusões, e nem a polícia veio a público detalhar essas questões. Em janeiro de 2016, Jessica Mitchell e Vernal Coon Sr. foram oficialmente nomeados suspeitos do desaparecimento do filho pelo xerife do condado de Lemhi na época, Lynn Bowerman. O principal motivo das suspeitas foram as lembranças de ambos dos eventos que levaram ao desaparecimento de Dior, que mudaram de versão várias vezes ao longo da investigação. A natureza dessas mudanças, porém, nunca foi anunciada pela polícia e, portanto, não veio a público. Ryan Wand, esse homem que você vê aí na foto,
que era amigo do avô de Jessica, nunca foi nomeado como suspeito, porque sua história e versão dos fatos permaneceram consistentes desde o dia em que as investigações foram iniciadas. A vida dele foi escrutinada e virada do avesso, e chegou a se aventar a possibilidade de que ele seria um pedófilo, mas nada jamais foi comprovado. Robert Walton, o avô de Jessica, esse homem da foto, também foi exaustivamente interrogado e investigado, tendo sido de início muito cooperativo com os investigadores, sem nenhuma evidência contra ele e também mantendo sua versão inicial intocada, foi finalmente deixado de lado pela polícia. Eventualmente, ele acabou de deixar de falar sobre o caso com as autoridades e com a imprensa, vindo a morrer de câncer em 2019. Se ele tinha algum segredo guardado sobre essa história, levou consigo para o túmulo. Acuados pela mídia, Jessica e Vernal passaram a ter dificuldades em encontrar trabalho. Em 2016, ambos foram expulsos de seu apartamento por falta de pagamento de aluguel, e os investigadores então tiveram a permissão do dono do local para ter acesso às instalações. Ali, por incrível que pareça, descobriram a jaqueta infantil camuflada, aquela supostamente desaparecida, e vários carrinhos de brinquedos. Todos esses itens, ambos os pais alegaram estar com seu filho no momento do desaparecimento. Após essas descobertas, Klein afirma que, em uma busca subsequente de 5 dias, cães farejadores de cadáveres apontaram para 5 locais diferentes, incluindo um lugar localizado a apenas 1 quilômetro do acampamento. Ele concluiu que a área pode ter sido provisoriamente um local de retenção para algum tipo de corpo humano. Nenhuma outra evidência foi encontrada no local, mas em seu relatório de encerramento, Klein, o detetive particular, acredita que a hora da morte tenha se dado por volta das 17 horas, muito tempo antes de Jessica ter ligado para os serviços de emergência de Leador. Hoje, Steve Penner, esse homem que você vê na foto, acompanha o caso não apenas como investigador principal e original, mas também como atual xerife do condado de Lemhi. Ele mantém que a principal linha de investigação tem os pais como alvos principais. Já Jessica e Vernal Kunz, que vemos aí na foto, que no início se apoiavam e confirmavam as versões um do outro, mesmo algumas vezes caindo em contradição, eventualmente cederam à imensa pressão da imprensa e da polícia e acabaram rompendo o noivado. Eles encontraram outros parceiros, se casaram, deixaram o estado de Idaho e hoje se acusam mutuamente pelo desaparecimento de Dior. Atualmente, o que resta do menino são os esforços remanescentes de uma investigação de 5 anos, tanto por parte dos policiais quanto dos investigadores particulares. Evidências mínimas foram encontradas, e nenhum dos principais suspeitos, no caso os pais, chegou a confessar o crime. No momento, o relógio está correndo e o tempo para entender o que aconteceu com Dior está se esgotando. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante quanto eu. Domingo que vem, vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.